Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Estamos de volta. Estávamos um pouquinho sumidos, são férias, são trabalhos, enfim. Mas hoje nós vamos para Gênesis 31. Então, bora lá? Bora. Bom, gente, em Gênesis 31, Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai e juntou toda esta riqueza à custa dele. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia para o campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse: veja o que a atitude de seu pai para comigo já não é a mesma de antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com dedicação total, mas ele me tem enganado, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão seu salário, todo o rebanho gerava salpicados. E se dizia: os listrados serão seu salário, todo o rebanho gerava listrados. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento dos rebanhos, tive um sonho em que vi que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados ou malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: veja como todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados ou malhados, pois vi tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Agora saia desta terra e volte para a sua terra natal. Então Raquel e Lia responderam: ainda temos parte na herança dos bens de nosso pai? Ele não nos trata como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também consumiu tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora façamos tudo o que ele nos ordenou. Então Jacó colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e levou todos os rebanhos e bens que havia acumulado em Padã Arã para ir a seu pai Isaque, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar pertencentes ao pai, e Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe dizendo que fugia. Assim, fugiu com tudo o que tinha, atravessou o Eufrates e foi na direção das montanhas de Gileade. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido, tomando seus parentes consigo. Partiu em sua perseguição e o alcançou 7 dias depois, nas montanhas de Gileade. Então Deus veio a Labão, o arameu, e em sonho à noite lhe disse: cuidado com o que você disser a Jacó, seja em bem ou em mal. Labão alcançou Jacó, que havia montado acampamento nas montanhas. Labão e seus parentes acamparam ali também. E Labão disse a Jacó: o que você fez? Enganou-me e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Se tivesse me dito, eu o teria despedido com festa, cânticos e instrumentos. Você nem me deixou beijar meus netos e minhas filhas. Foi uma atitude insensata. Tenho poder para prejudicá-lo, mas o Deus de seu pai me advertiu ontem. Cuidado com o que dissera Jacó. Mas agora que quer voltar para a casa de seu pai, tudo bem. Mas por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: tive medo de que o Senhor tirasse suas filhas à força. Mas quanto aos seus deuses, aquele que for encontrado com eles não viverá. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, de Lia e nas tendas das servas, mas não os encontrou. Então entrou na tenda de Raquel. Raquel os havia escondido na sela do camelo e estava sentada sobre eles. Labão revistou tudo, mas não os encontrou. Ela disse: meu pai, não se irrite por eu não me levantar. Estou no período menstrual. Labão a procurou, mas não encontrou os ídolos. Jacó irou-se e disse a Labão: qual é o meu crime? O que fiz de errado para me perseguir? Revistou tudo. Encontrou algo seu? Punha diante de nós e julguem. Trabalhei 20 anos para você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e nunca comi carne de carneiros do seu rebanho. Nunca trouxe a você os que eram despedaçados por feras. Eu mesmo sofri o prejuízo.
De dia o calor me consumia e à noite o frio. O sono fugia de meus olhos. Foram 20 anos em sua casa, 14 anos por suas filhas e 6 anos por seu rebanho. E você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos. E ontem à noite repreendeu o Senhor. Labão respondeu: minhas são as filhas, meus são os filhos e os rebanhos. Mas o que posso fazer agora? Façamos um pacto, eu e você, que sirva de testemunho entre nós. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como coluna. Disse aos seus parentes: juntem pedras. E fizeram um monte de pedras e comeram junto ali. Labão chamou de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galede. Labão disse: este monte é testemunha entre nós hoje. E por isso foi chamado de Galede. Também foi chamado de Mispá, pois disse: que o Senhor nos vigie a nós dois quando estivermos separados. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres, mesmo que ninguém veja, saiba que Deus é testemunha entre nós. Labão disse a Jacó: aqui está esta coluna e este monte que fiz entre nós. São testemunhas de que não atravessarei este monte para prejudicar você, nem você atravessará para me prejudicar. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício nas montanhas, convidou seus parentes e comeram juntos. Passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois voltou para casa. Amém. É grande, Grande, mas é né? muito legal na história. Bora pro Desfecho da história. Bora lá. Então, no resumo de hoje, Jacó percebe que Labão e seus filhos estavam com ciúmes e desconfiança por causa da sua prosperidade. Então, Deus manda Jacó voltar à sua terra natal, prometendo estar com ele. Jacó chama Raquel e Lia, explica a situação e ambas apoiam a sua decisão de ir embora, já que se sentem usadas por seu pai. Jacó foge com sua família e seus bens sem avisar Labão, e Raquel secretamente rouba os ídolos domésticos do seu pai. Depois a gente vai ver que tem um desfecho aí nos capítulos seguintes. Quando Labão descobre, persegue Jacó por 7 dias e o alcança em Gileade. Mas Deus o avisa em sonho para não fazer mal a Jacó. Labão confronta Jacó, acusa-o de roubo, mas não encontra os ídolos, pois Raquel os esconde sobre a sela do camelo. Jacó então desabafa, lembrando os 20 anos de trabalho duro e as injustiças que sofreu. Por fim, eles fazem uma aliança de paz, selada com uma coluna e um monte de pedra como testemunho. Labão volta para casa após abençoar suas filhas e netos. Que bom que deu certo, né? Tinha tudo para dar errado no final. Não foi uma estratégia muito tranquila, né? É isso aí. Bora ver Tem uma imagem, né? Temos, bora ver a imagem de hoje. Provavelmente, né, já tem um camelinho atrás. Raquel, né? Raquel com o meninozinho, né? Aqui provavelmente deve ser Labão, senhor mais velho. Eu acho que essa é a Lia. Tudo indica que é Lia. E aqui temos nosso Jacó. Tá fugindo aí. Ainda bem que deu certo, né? Poderia ter dado muito errado esse final. Dessa vez eu nem vou lhe perguntar o que você tem de que salta os olhos, porque já me saltou nos olhos uma coisa. Pode compartilhar. Bom, então basicamente no versículo mais ou menos do 7 em diante, uma coisa que me chamou a atenção é que assim, por mais que você esteja num momento difícil, num momento que alguém está lhe enganando, o que quer que seja, mas se você está conectado a Deus, você sempre vai ser abençoado, né? E eu digo abençoado no sentido de as pessoas podem até querer lhe prejudicar e podem até lhe prejudicar, mas ainda assim você vai sempre ter, né, esse cuidado que Jacó teve, que por exemplo, ele fez as coisas, por mais que ele tivesse sido escravizado, vamos usar essa palavra, né? 20 anos, né? Enganou, olha, tu vai pegar essa filha, não, agora tu vai trabalhar mais 7 anos. Mas ele sempre fazia uma coisa e ele dava a volta por cima. Fazia outra coisa, ele dava a volta por cima, né? Então isso me chamou muito os olhos, essa questão de que tudo que a gente faz, quanto mais conectado a gente estiver,
mais fácil da gente ser abençoado. E não só por questões eu sou temente a Deus, eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Mas por questões de, quanto mais servo eu sou, mais eu ganho com isso, né? Então isso me chamou bastante a atenção. Não, isso também me chama a atenção, né? Porque, falando, eu lembrei muito da história dele no início, né? Que o Jacó, ele enganou o irmão da bênção da primogenitura. Ainda né? teve isso. Então, assim, muito do que ele viveu também foi consequência de uma escolha que ele fez no passado. Porque, como a gente já vem falando, que toda colheita, todo plantio tem sua colheita. Então, muito do que ele colheu aqui foi fruto do que ele plantou lá na frente, lá atrás. Mas, dentro desse processo, Deus teve misericórdia dele porque ele se arrependeu. Jacó brigou com o anjo. Então ele se arrependeu, brigou, né? Jacó, ele lutou com o anjo, buscando, claro, arrependimento, mudança de vida e tal. E Deus o abençoou. Então o que me chama a atenção aqui, e pegando o gancho do que tu falou, é que assim, por mais que a gente tenha feito escolhas erradas, sempre há possibilidades de Deus resetar, né? De resetar e de Deus mudar a tua história, né? Claro que assim, a colheita vai chegar, né? O que você plantou, você vai colher, mas com a misericórdia de Deus, porque é misericórdia mesmo, graça. E claro, Deus tem promessas, porque para Jacó, Deus tinha promessas, né? E tudo que aconteceu na vida de Jacó foi fruto de promessas. Aconteceu no tempo certo. Não foi fácil? Não foi fácil, porque ele plantou lá no passado, né? Então ele colheu, mas com a misericórdia e graça de Deus, toda a história dele, sabe? Ele resetou, então assim, mudou a história. E eu acho que fica uma grande lição pra gente, porque tem um lugar aqui que às vezes a gente fica se perguntando, poxa, já fiz tanta coisa errada, tomei tantas decisões erradas, será que Deus ainda pode mudar a minha história? Será que Deus ainda tem misericórdia comigo? Será que eu ainda tenho jeito? Tem horas que a gente, né, sabe, tem momentos da vida... Esse aí não tem mais jeito, não. E se você... E aqui, eu acho que salta muito os olhos a questão de nunca é tarde para você se arrepender e se possibilitar mudar a tua história. Pegando só para finalizar o que você está falando, antigamente eu achava muito fácil quando o pessoal dizia assim, não, mas no último dia de vida, se a pessoa se arrepender, aí é muito fácil. Você faz tudo, pinta e borda, e não, me arrependi e vou pro céu agora. E hoje eu vejo diferente isso, né? Porque assim, não é simplesmente eu estou morrendo, daí eu vou me arrepender e vai chegar tudo lá. Não, me arrependi, tá tudo bem. E não é isso. Né? Porque esse processo de fiz algo errado, vou colher lá na frente. Porém, todo ser humano tem a capacidade de mudar, exceto quando você tem questões psiquiátricas, né? Que não é o foco nosso não vamos entrar nesse mérito psiquiátrico, né? Mas se você não tem essas características psiquiátricas, você tem sim condições de mudar, seja tardiamente, seja durante o processo, né? Então assim, hoje eu já mudei bastante essa minha forma de pensar e corrobora com o que você está falando dessa questão de mudar, por mais que você tenha feito todo tipo de merda possível, todo tipo de escolhas erradas possíveis, né? Então a questão é a que ponto eu estou realmente mudando ou a que ponto eu estou apenas querendo fingir para mim mesmo e para Deus, apenas para passar, e depois que o tempo passa, eu volto a ser quem eu era. Né? Então, assim, isso daí que a gente tem que ter esse cuidado, que quando você realmente diz, olha, eu não vou mais fazer isso aqui, ou eu vou fazer isso aqui, não há como dar errado. Né? Pode demorar, pode ser custoso, pode ser trabalhoso, né? Pode ser muito pesado para você fazer escolhas. A pessoa que escolhe parar de fumar, a pessoa que escolhe parar de beber ou que tem vício com algum tipo de droga, é muito difícil ela sair disso. Mas se ela escolhe fazer isso com toda a força que ela tiver, vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar certo. Claro que é uma escolha, a gente sabe que é uma escolha diária, né? Não, andar com certeza. com Deus é uma escolha diária. Não é apenas levantar a mão na igreja e dizer, Senhor, eu te aceito como meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, e tá tudo bem, minha vida vai mudar a partir de Aceitei, já agora. era. Não,
é um processo, e é um processo diário, porque é carregar a sua cruz, negar a si mesmo, negar os prazeres, que assim, os prazeres são maravilhosos. Quem diz que prazer é ruim, eu acho que não está muito... E o que não faltam são oportunidades no mundo. Prazeres são maravilhosos, e assim, dizer não, porque você sabe que vai te fazer mal, por exemplo, é viciado em bebida. Dizer não a esse prazer é muito desafiador. Mas quando você decide que aquilo não é legal, que aquilo vai prejudicar a sua vida, está prejudicando o teu processo de crescimento, e você decide dizer não. Quer ver um exemplo muito prático? Gente, se vocês terem uma noção, né, nós estamos aí num processo de dieta. E já tem um tempo que a gente resolveu cortar o açúcar. Os primeiros dias foram muito difíceis, né? Só que assim, quando a gente realmente cortou o açúcar, hoje a gente só toma café sem açúcar. E basicamente quando a gente toma algum suco que tem algum pouco de açúcar, a gente acha estranho. Mas foi bem difícil, né, a gente chegar nesse patamar de não precisar e não sentir mais necessidade. É fácil? Não é fácil, mas diariamente, nossa, eita, mas já tá amargo, né? Aí você vai se acostumando, olha, já não tá mais tão amargo assim, né? É um processo, e volta e a gente cai na tentação. Exatamente, não deixou de ser amargo o café, né? Agora ficou mais tranquilo, ficou mais fácil, e a gente consegue entender que era café. Agora a gente toma café e não a gente está tomando açúcar, sentindo o gosto do açúcar, né? Então realmente são escolhas diárias. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse episódio aqui. E não se esqueçam de se inscrever, deixar um like pra gente, e sempre que tiver algum comentário, nós vamos ler com muito carinho. É isso aí, pessoal. Até o próximo Bíblia de Tchau, Casal. Tchau, tchau.